aí pessoal, salve tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e estou de volta trazendo mais um vídeo sobre o jogo EVONY. O que você precisa saber sobre os relatórios de combate? Os relatórios de combate é um dos principais elementos que tem no jogo. Através dele, temos acesso a dados que são determinantes para a tomada de decisão sobre qual caminho percorrer. Se precisaremos recrutar mais tropas e de qual tipo, qual buff está tendo melhor resultado e contra qual tipo de tropa, as porcentagens dos buffs atingidos de acordo com o nível que você está, debuffs e sua importância. Temos acesso ao tipo de tropas usados e também os buffs, tanto os seus quanto as dos adversários. Enfim, muitas são as informações obtidas nos relatórios. Então vamos ver isso na prática. Os relatórios se dividem em 4 partes. Como exemplo para mostrar para vocês, eu peguei esse relatório onde eu fiz uma defesa. Aqui temos a parte do resumo. Na parte de cima mostra o resultado do relatório. Neste relatório eu obtive vitória. Este relatório foi da Batalha de Gaugamela. Então aqui, mais para baixo, temos a parte do lado esquerdo do defensor, do lado direito do atacante. E aqui temos o resumo. Então nessa parte do relatório nós temos a informação do poder dos castelos que se enfrentaram. No meu caso eu tenho 1,8 bilhões nesse relatório. E o adversário tinha 10,8 bilhões. Aqui mostra também o poder perdido. No caso eu perdi 26,3 milhões. E o adversário perdeu 246,7 milhões. O total de tropa que eu obtinha na conta, a quantidade de sobreviventes e a quantidade de feridos. Ainda aqui no resumo do relatório nós temos a parte do reforço. Nesse caso eu me defendi sozinho e o atacante também atacou sozinho, pois que não tem nenhum valor aqui na parte dos reforços. Então note que está tudo zerado. Aqui também temos acesso aos generais utilizados para poder se defender e atacar. Do lado esquerdo são os generais que eu utilizei para minha defesa. Mostra também o nível que está os generais e mostra quantas estrelas estão ascendidas. No caso eu utilizei o William Marshall, ele está no nível 36 de experiência e nesse exato momento eu tenho uma estrela ascendida apenas no William Marshall. Como general auxiliar eu utilizei o Lautaro e não tenho nenhuma estrela ascendida ainda no Lautaro. O atacante veio com Electra com 4 estrelas ascendidas e a Electra dele está no nível de experiência 40. Também como auxiliar ele utilizou a Tomires e ela está no nível 40. Um pouco mais para baixo temos a parte da cidade subordinada. Aqui nós obtemos as informações do total de tropas que tem nas cidades subordinadas. No caso da minha defesa estava com 15.845 soldados na cidade subordinada. O total do poder da minha cidade subordinada estava 17 milhões. O total do poder do atacante estava 28,9 milhões. Temos aqui também o total de sobreviventes, o total de mortos, o total da matança. E também temos as mortes transformadas em sobrevivências. Aqui na parte de cima desse relatório tem ao lado do resumo temos buffs das tropas. Então clicando somos direcionados a essa página. E aqui temos acesso aos buffs tanto do atacante quanto a do defensor. Esta é a parte principal do relatório de combate. Aqui você tem acesso tanto os buffs do ataque quanto as suas defesas. Vamos falar da parte do atacante aqui nesse relatório. Para conhecer qual tipo de tropa que ele utilizou para poder atacar, você vê qual o buff que está maior do lado direito. No caso, ao analisar aqui, notamos que o buff que está maior é de 1899% para tropas de alcance. Então isso indica que o general utilizado para poder atacar foi general de tropas de alcance. Como a gente viu na parte do resumo, na primeira parte do relatório, a gente viu que ele utilizou a Electra. E aqui os buffs confirmam que ele utilizou um general para tropas de alcance.
Todas as outras porcentagens relacionadas a máquinas de cerco, a tropas terrestres e a tropas montadas, só seria válido aqui, esses outros buffs, se ele tivesse atacado com tropas mistas, utilizando tropas terrestres, de alcance, montadas e de cerco. Porém, como ele monta o ataque em camadas, mas a maioria de soldados dele são utilizados para tropas de alcance, então o que mais conta aqui nesse relatório é o buff para tropas de alcance. Então note que o buff de tropas de alcance dele, ele utilizou uma general específica para tropas de alcance, e com isso ele está com 1899% de ataque, 1288% de defesa e HP de 1277%. Agora vamos entender o princípio da defesa. Quais são as tropas que são ideais para defender um ataque de tropas de alcance? São as tropas terrestres e as máquinas de cerco, que dá apoio a qualquer tipo de tropa. Então, o que combate o ataque da tropa de alcance, o que defende bem, são as tropas terrestres e as máquinas de cerco. Então a gente vai comparar os buffs das tropas terrestres minha com os buffs de ataque dele das tropas de alcance. Então note que minhas tropas terrestres estão com ataque de 717%, defesa de 937% e HP de 760%. Minhas máquinas de cerco estavam com 935% de ataque, 771% de defesa e HP de 681. Aqui na parte de baixo temos os debuffs contra as tropas inimigas. Os debuffs das tropas sempre só vai ser a metade do que tiver no ataque. Então você pode equipar seus generais com os melhores equipamentos, pode pesquisar os debuffs que for, porém ela só vai abaixar no máximo a metade da força do atacante. Não passa mais do que isso. Então, para você entender melhor, se ele tivesse 1000 de ataque de tropa de alcance e eu também tivesse 1000 de debuffs, os 1000 do meu debuff seria só contado 500, porque eu não posso abaixar, eliminar totalmente a força do ataque. Então o jogo só permite que você elimine metade da força do ataque, por mais que você tenha um debuff maior do que a do seu adversário, maior do que o ataque do seu adversário. Nesse caso desse relatório, o adversário veio com 1899% de ataque de tropas de alcance e de debuffs eu tinha 335%. De defesa ele tinha 1288% e meu debuff era de 196%. De HP ele tinha 1277% e de debuffs para HP eu tenho menos 340%. E os debuffs dele também diminuíram minhas porcentagens de defesa. Então note que os debuffs são um elemento bastante importante no jogo também, tá? No caso aqui o meu ataque de tropas terrestres estava 717, foi diminuído pela metade, ele tinha debuffs de menos 358% para ataque das tropas terrestres. Minha defesa de tropas terrestres foram diminuídas pela metade também, eu tinha 937% e ele conseguiu diminuir 468%. O HP das minhas tropas terrestres tinha 760% e ele diminuiu em 380%. Então note que toda a minha força de defesa foi diminuída pela metade. Ainda temos aqui os debuffs relacionados às outras tropas que eu utilizei na defesa. Eu utilizei máquinas de cerco e também ele diminuiu pela metade minha defesa das máquinas de cerco. Note que eu tinha de ataque 935% para máquinas de cerco, ele diminuiu em 467%. Minha defesa de máquina de cerco estava com 771%, ele diminuiu em 205%. Em HP, minhas máquinas de cerco estavam com 681, ele diminuiu em 195%. Outra informação importante que eu quero chamar a atenção aqui são que eu utilizei bastante tropas montadas de nível 1 e conta também os buffs relacionados a essas tropas, tá? Então aqui eu tinha de ataque 886% para tropas montadas, ele diminuiu pela metade, ele diminuiu em 443%. As defesas das minhas tropas montadas era de 893%,
foi diminuída em 446%, então também foi diminuída pela metade. E de HP eu tinha 781% para tropas montadas e ele diminuiu em 305%. Voltando aqui na parte de cima na tela tem detalhes. Você clicando vai ser direcionado à parte logo do defensor. Aqui mostra os generais que eu utilizei mais uma vez para se defender. No caso, o William Marshall e o Lautaro como auxiliar. Mostra também os tipos de tropas que eu utilizei para a defesa, quais tropas tiveram bons resultados na defesa. Então aqui nessa parte do relatório nós temos acesso a quantos soldados a torre de arqueiro conseguiu eliminar. Nesse caso aqui foi de 4.183 soldados. Também aqui é importante para a gente observar a eficácia das tropas, tá? No caso, lembrando mais uma vez que ele utilizou a maioria das tropas de alcance. Então as tropas que combatem melhor as tropas de alcance são as tropas terrestres. Então note que aqui eu tenho minhas tropas terrestres de nível 13 e conseguiram matar 500.499 soldados do ataque dele. Aqui temos as tropas de alcance, note que nem foram feridas, nem sofreram danos. As máquinas de cerco trabalharam, as minhas máquinas de cerco de nível 13 mataram 106.699. Minhas tropas terrestres de nível 12 trabalharam e mataram 349.573. As camadas de cerco de nível inferiores conseguiram matar alguns soldados, não foram muitos, mas contribui para a eficácia da defesa. Então note aqui que nesse relatório, vamos descer até um pouco mais para baixo, e eu quero chegar aqui para mostrar para vocês a importância das tropas de nível 1. Então quando a gente observa aqui nessa parte do relatório onde estão minhas tropas recrutadas de nível 1, nesse relatório podemos observar que eu tinha recrutado 151.002.485 soldados de cavalaria de nível 1 e elas foram responsáveis pela morte de 2.009.829 soldados do adversário. Neste combate eu fantasiei minhas tropas de cavalaria de nível superior e deixei apenas os de nível 1 para poder fazer uma boa defesa. Ainda aqui mais para baixo nós temos acesso à parte das cidades subordinadas. Aqui mostra os generais que eu utilizei nas minhas cidades subordinadas. Então aqui eu usei o Balduino, a Elizabeth, o David Farragut, Rei Bárbaro, mais outra Elizabeth, outro Balduino, outra Elizabeth. Então esses são os generais que eu estou utilizando nas cidades subordinadas. Apesar das cidades subordinadas ter poucos soldados recrutados e matar poucos soldados, aqui você nota que nos combates da cidade subordinada são quase ineficiente a quantidade de soldados que matam, tá? Porém os debuffs, que são da parte do relatório que eu mostrei antes, são relacionados principalmente às cidades subordinadas e os equipamentos que a gente coloca nelas, tá? Então a cidade subordinada é bastante importante. Quanto mais cidade subordinada você tiver e equipando os equipamentos certos, vai fazer um grande resultado para a sua defesa. Então essa é a parte da minha defesa, os soldados que eu tenho recrutados da defesa, a eficácia que teve. Foi bastante eficaz contra o ataque dele de tropas de alcance e foi utilizado bastante. Minhas cavalarias de nível 1 fizeram o trabalho quase que totalmente e minhas tropas terrestres junto com as máquinas de cerco conseguiram eliminar o ataque dele das tropas de alcance. Agora vamos para a parte do atacante. Aqui eu vou mostrar rapidamente só para mostrar para vocês que o ataque dele foi realmente com tropas de alcance. Aqui ele utilizou aproximadamente 1 milhão de tropas de nível 14 de tropas de alcance. Utilizou camadas de 2.000 soldados. Tropas de alcance de nível 13 ele utilizou 1 milhão. Mais camadas de 2.000 soldados. Tropas de alcance de nível 12 ele utilizou 1 milhão também. Mais camadas de 2.000 soldados. E aqui mais para baixo já começa os generais da cidade subordinada dele. Então ele tem o Knut, outro Knut, tudo no nível 40, tá? Ele é nível 40. Balduino, outro Balduino, Rei Bárbaro, Balduino, outro Knut e Yungazemun.
Então, tropa, como podemos perceber, através do relatório a gente vê se está tendo eficácia na defesa. Note que eu enfrentei um castelo maior do que o meu, ele era nível 40 de experiência de generais, ele tinha mais força nos generais do que os meus generais de defesa. Porém, eu utilizando as tropas corretas e a quantidade de tropas corretas para me defender, consegui fazer uma boa defesa, tá? E note que as tropas de nível 1 de cavalaria teve uma boa eficácia. Então, através dos relatórios e dos buffs, nós temos um parâmetro do que a gente precisa melhorar. Se a gente vai precisar melhorar a investigação mais de buffs, equipamentos de generais, refinos, se a gente precisa recrutar ainda mais tropas, que tipo de tropas a gente precisa recrutar. Talvez, se eu não tivesse essa quantidade toda de tropas de nível 1 de cavalaria, seria necessário eu ter mais tropas terrestres e mais máquinas de cerco para eu conseguir segurar esse ataque com eficácia. Então note que é bastante importante você sempre estar de olho na leitura dos relatórios e procurar entender como funciona. E também os buffs dos relatórios variam de acordo com o tipo de general que você vai atacar. No caso desse aqui, ele utilizou generais de tropas de alcance, então o maior buff era para o general de tropa de alcance. E se ele utilizasse um que fosse para tropas terrestres, o maior buff seria para tropas terrestres, e a gente teria que observar os debuffs relacionados ao tipo de tropa que foi utilizado. Então esse foi o vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou e fui!